E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre a giberelina, tá? Imagine que você tenha uma semente na sua mão. O hormônio vegetal que vai promover a germinação daquela semente, fazer com que aquela semente germine na terra e por conseguinte promover o desenvolvimento do broto, é justamente a giberelina, tá? Então, na natureza, né, existem vários eventos, só que existem hormônios específicos para cada função. Então, a giberelina, por exemplo, é o hormônio responsável por promover a germinação de sementes, né, a semente germinar e, por conseguinte, o desenvolvimento de brotos. Porque assim que a semente germinar, vai acontecer o quê? O desenvolvimento de brotos. E tudo isso é feito justamente por quem? Pela giberelina. Além do mais, a giberelina, ela atua no alongamento do caule e das folhas. Cuidado, não é alongamento celular. Alongamento celular é a auxina. A giberelina atua também no alongamento, só que é no alongamento do caule e das folhas. Quem faz isso é a giberelina. A giberelina atua na floração, então aquelas flores bonitas que você vê na árvore, né? Quando você enxergar uma flor bonita, quando você ver uma flor bonita, lembra da giberelina. Tem a participação dela naquele evento, né? Tem a contribuição da giberelina para a floração. Então, viu uma flor bonita, opa, giberelina. Não é só germinação de semente, não é só desenvolvimento de brotos, é o alongamento do caule, né, das folhas, não só do caule, bem como das folhas também. E além disso, nós temos a floração e o desenvolvimento de frutos. Ué, mas não é a auxina responsável por desenvolver os frutos? Na verdade, são vários hormônios, né? Nós temos a auxina, nós temos a giberelina, né? Ambas estão atuando, né, no desenvolvimento de frutos. Então, recapitulando mais duas vezes. Uma vez eu falando só e outra vez eu falando e escrevendo aqui no quadro para sistematizar o processo, tá? Então, isso não é decoreba. Claro, é decoreba, né? Tanto que você tem que fazer a fichinha para você não esquecer. Coloca lá, giberelina, funções da giberelina. Porque se uma FUVEST da vida, se uma Unicamp perguntar, resolver para você, descreva as funções de tal hormônio. Você não lembra, se você... Ou você sabe ou você não sabe, não tem essa, né? Não é uma questão difícil, entendeu? Isso não é complexo. Ai, tem que entender, né? Igual nós temos que entender respiração solar, fotossíntese, e entender os procedimentos. É claro que você tem que entender isso aqui, mas é mais memorização do que raciocínio puramente, tá? Então, mas dá na mesma. Se você não sabe, é a mesma coisa que você não souber do assunto, né? Você não saber o assunto, né? Sei lá. Bom, então recapitulando, a giberelina, você vai lembrar numa semente, é a germinação de sementes, né? Claro, a consequência é o desenvolvimento de brotos, porque é assim que a semente germina, vai acontecer o quê? Vai acontecer, né, o desenvolvimento de brotos. Aquele broto passa a se desenvolver. Então são essas duas funções. Promove a germinação de sementes e por conseguinte e por consequência o desenvolvimento de brotos. Duas funções nós já explanamos. A terceira, o alongamento do caule, né? O alongamento das folhas, né? É a quarta função. A floração, né? Ah, viu uma flor bonita, lembra da giberelina. Floração. E a quinta função é o desenvolvimento de frutos juntamente com a auxina. Então eu vou falar mais uma vez, só que agora escrevendo aqui no quadro. Então nós estamos falando da giberelina, certo? O que nós temos que saber desse hormônio? Vamos escrever as funções aí. Bom, vai atuar na germinação de sementes, né? Vamos escrever assim, promove, né? Para você entender melhor.
Vou escrever assim, então, ó, promove a germinação de sementes, tá? Vírgula, e por conseguinte, o desenvolvimento de frutos. E por conseguinte, vírgula novamente, tá? O desenvolvimento de frutos. O desenvolvimento de frutos. Tá, depois nós temos o alongamento do caule e das folhas. Depois nós temos a floração. Depois nós temos o desenvolvimento. Dá para enxergar, pessoal? Desenvolvimento de frutos. Muito obrigado.